O ano é de entre-safra eleitoral e parece ser o momento certo para se discutir uma reforma política. Aqui na Câmara, a comissão especial criada para o tema debruça sobre uma infinidade de assuntos. Financiamento público, gestão dos recursos de campanha, listas fechadas ou abertas para a eleição dos parlamentares, voto distrital. Nada em torno desse assunto escapa da polêmica. O deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais, integra a comissão. Deputado, então, é muito trabalho pela frente, né? Em primeiro lugar, é o seguinte, a Comissão de Reforma Política, mas é curioso que houve uma distorção no trabalho da comissão e está só se cuidando da reforma eleitoral, que é uma parcela pequena da reforma política. A reforma política, ela abrange o problema da forma do Estado, que é a federação. E a nossa federação é muito centralizada aqui em Brasília, muitos poderes em Brasília, e enfraquece os estados e os municípios. A reforma política envolve o sistema de governo, que é o sistema presidencialista nosso, que é um presidencialismo autocrático, dá uma força enorme ao presidente da República, ao contrário de outros países onde há o presidencialismo. E também a reforma política, ela abrange as questões de segurança nacional e ainda os problemas socioeconômicos, a ação do Estado, a chamada ação programática do Estado, na realização das suas políticas públicas para atingir determinados assuntos. Mas a comissão entendeu de só cuidar da reforma eleitoral, que são os sistemas que você agora há pouco falou. Então a reforma eleitoral, de fato, ela abrange um leque enorme de problemas. A primeira questão é uma questão da crise do sistema eleitoral brasileiro. Aliás, eu tenho um livro, eu sou professor de Direito Constitucional, da UNB aqui em Brasília, agora estou afastado, e tem esse livro aqui, ó, a crise dos partidos políticos e a crise do sistema eleitoral. Por quê? Porque eu realmente sou daqueles que acham que nós estamos vivendo um momento muito sério e de crise dos partidos. Os partidos estão muito fracos. E o sistema eleitoral nosso é um sistema deficiente porque, embora seja da lista fechada, não é a lista fechada, é uma lista aberta em que o eleitor vota de uma forma uninominal no candidato que ele quer. Mas isso está deturpando o processo eleitoral brasileiro. E nós verificamos que o poder econômico domina de uma maneira incrível o sistema eleitoral e dificulta que as eleições tenham, de fato, aquele aspecto, digamos assim, de maior honestidade na representação popular, né? Então, há necessidade de uma reforma eleitoral no Brasil, porque o poder econômico está influindo de uma maneira demasiada e, além disso, os partidos estão vivendo dramas internos e crise interna, porque o sistema de lista aberta como esse, e que permite o voto nominal, faz com que os candidatos do partido disputem entre eles um lugar, porque o mais votado é que será eleito. E, com isso, os candidatos disputam dentro da legenda de qualquer partido, uns contra os outros, e não contra os adversários. É um fenômeno curioso esse também, né? De modo que tudo isso faz com que a reforma eleitoral seja, de fato, um assunto de muita importância, né? E há várias soluções. Há da lista fechada, hoje nós temos a lista aberta. Mas antes mesmo, deputado, tratando da reforma política, que o senhor mesmo considera mais abrangente, sim, nós tivemos um plebiscito há alguns anos para tratar da forma de governo, né? Parlamentarismo, presidencialismo, exato, ou até mesmo monarquia. A população, em peso, optou pelo presidencialismo. O senhor acredita que já é época disso ser tratado novamente? Não, esse assunto pode ser tratado, porque o problema não é bem muito esse, né? Porque nós temos parlamentarismo e presidencialismo. Mas temos um presidencialismo parlamentarizado, que é um presidencialismo, aliás, vitorioso na França e em Portugal. Portugal é um regime presidencialista, mas ele é parlamentarizado. A força do parlamento é muito grande dentro do sistema, e também na França também é assim, né? Na Inglaterra não, é parlamentarismo puro. Na Holanda é parlamentarismo puro. Na Espanha é parlamentarismo puro. Como é nos Estados Unidos o presidencialismo puro. Mas o presidencialismo puro dos Estados Unidos é muito menos autocrático que o nosso. O nosso é muito autocrático. O nosso presidencialismo, a presidência da República, ou o presidente da República, ele realmente tem uma soma de poderes muito expressivas. E essa soma muito expressiva, de modo que domina inteiramente o sistema político do país, o presidente da República. O presidente da República é tudo no Brasil. Domina a economia através do Banco Central, que ele nomeia e demite a hora que quiser, através dos ministros. Ele domina indiretamente os governadores, porque ele pode impedir que o dinheiro dos estados chegue na mão dos estados, pode liquidar com os municípios, deixar o dinheiro chegar aos municípios. Mas o presidente da República do Brasil, ele é uma figura autocrática, poderosíssima. Não é a presidência Dilma, nem o presidente Lula. Infelizmente, foi a Constituição de 88 que criou erradamente essas condições. Isso que se fala, inclusive, de o governo legislar por meio de medidas provisórias, o senhor acha que isso torna mais dramática a situação? Isso é um absurdo, porque os próprios governos militares não tinham medida provisória, tinham um decreto-lei, que só podia correr-se através de 3 assuntos.
era a matéria de segurança nacional, aumento de investimentos públicos e matéria tributária, e mais nada. A medida provisória pode tudo. Se o presidente da República amanhã quiser baixar uma lei e dizer que você não pode usar gravata azul, vale. Você não pode usar mais gravata azul bonita aí, não pode mais ser usada. De modo que a medida provisória é um absurdo que a Constituição incluiu e dá ao presidente da República poderes assim excessivos. E cumpre dizer e aplaudir o atual vice-presidente da República, que quando era presidente da Câmara, Michel Temer, que ele conseguiu alterar, e numa questão de ordem, numa decisão de ordem dele, que está em vigor, conseguiu alterar a tramitação da medida provisória que estava perturbando os trabalhos do Congresso Nacional. Hoje a medida provisória funciona nas sessões ordinárias, mas nas extraordinárias pode haver outras matérias. Deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais, dentro desse capítulo, né, no caso da reforma política, a reforma eleitoral, qual o ponto que tem sido mais alvo de polêmicas dentro da comissão? Não, é o problema da lista fechada e da lista aberta. Pela lista fechada há uma alteração, porque o partido se reúne através da sua convenção, através, então, de eleições primárias, e faz a sua chapa. E na chapa coloca os candidatos numa classificação, primeiro, segundo, terceiro. Se o partido fizer, suponhamos, eleger 3 deputados, são os 3 primeiros da lista, né? Então, a eleição dos deputados fica em função da classificação deles na lista fechada, né? E há um grupo que defende muito a lista fechada. Eu sou simpático a essa lista, né? A lista fechada. Sou simpático à lista fechada porque o poder econômico influi muito menos nesse processo, praticamente nenhum, do que ele influi na lista aberta, na lista do voto nominal, como é hoje, né? Agora, outros defendem o voto distrital, que são um deputado por distrito ou 2 deputados por distrito. Você pega uma circunscrição territorial ou regional e o povo ali só pode eleger um deputado, né? É o mais votado. De 1 ou 2. Em alguns países eram 2. No Brasil, no tempo do Império, nós tínhamos o voto distrital, o nome de círculos eleitorais, eram 3 deputados por círculos, por distrito, né? Para a oposição, pelo menos, fazer 1. Mas também isso está sendo discutido, o voto distrital. E o voto distrital misto, como na Alemanha. A metade dos candidatos é eleito pela lista fechada. E a outra metade é pelo voto distrital, mas é um deputado por distrito, como há na Inglaterra e como há nos Estados Unidos. Quer dizer, exemplos há, né, do mundo inteiro de diferentes maneiras. Agora, eu queria saber mas é interessante, no mundo inteiro a presença da lista fechada é majoritária. Os países da Europa, a maioria deles usam a lista fechada. Agora, eu gostaria de saber também a opinião do senhor a respeito do financiamento público de campanha. Eu acho que o financiamento público, num Brasil como o Brasil, devido às suas características, eu acho que o financiamento público é importante. Eu sou favorável ao financiamento público. Entendi. E já se falou em outras vezes, quer dizer, várias vezes o assunto da reforma política e eleitoral já foi tocado e nunca saiu uma reforma, digamos, importante, né, na Constituição. Nada, é curioso. O sistema eleitoral brasileiro de hoje é o que foi implantado em 1945, 1944, 45, antes da Constituição de 46. E foi implantado pelo ministro Agamenon Magalhães. Ele é que baixou um decreto-lei na época, criando um sistema eleitoral, que teve algumas pequenas modificações, mas que existe no Brasil até hoje, que é um sistema eleitoral em que favorece o voto nominal, quer dizer, não favorece os partidos, né? E daí as grandes crises nós estamos vivendo no momento. Esse livro meu, eu cuido desse assunto, debato essa questão. Mostrando realmente aí, né, essa questão, mostrando vários aspectos dessa questão. Tá certo. Uma boa dica de leitura é deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais. Infelizmente, o tempo do nosso programa é curto, a gente poderia passar muito tempo aqui falando sobre o assunto. Eu agradeço a presença do senhor aqui, a palavra aberta. E a gente se encontra no próximo programa.